Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Quero fazer a leitura deste texto, do versículo 14 ao versículo de número 17. Mateus, capítulo de número 9, do versículo 14 ao 17. Quero compartilhar esses versículos com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra para que possamos fazer essa leitura. Quantos irmãos já acharam? Digam amém. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo novo em pano novo. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Amém. Só até aqui o texto. O verso 17 é algo que me chama a atenção, e eu gostaria de convidar você que lesse comigo. Versículo 17 de Mateus 9. E para a gente ler numa única versão, para a gente não se embolar, eu estou lendo na NVI, talvez você esteja na Nova Tradução, talvez você esteja na João Ferreira de Almeida, enfim, vamos ler na projeção para que possamos ler em uma única só voz. Toda a igreja, vamos lá? Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha se rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos. Amém. Deixa aí a sua Bíblia aberta, vamos orar. Fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, mais uma vez nós voltamos à tua casa. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender a tua palavra, a, Senhor Deus, compreender a tua voz, sermos, Senhor Deus, aquilo que o Senhor procura nesta noite. Que nós entendamos o propósito, o objetivo, porque estamos neste lugar. Senhor, prova-nos, Senhor Deus, nesta noite, o quanto tu nos ama e nos conhece através da tua palavra. Que nós não tenhamos uma solução, mas a experiência que precisamos. Fala, Senhor Deus, daquilo que precisamos ouvir, não aquilo que queremos. Confronta-nos, Senhor Deus, para que possamos abandonar talvez a nossa zona de conforto que já dura há um bom tempo, para que, Senhor Deus, possamos voltar ao teu propósito. Essa é a oração que nós fazemos e já te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que todos os irmãos digam amém. Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. De manhã, no domingo de Santa Ceia, nós aqui compartilhamos, falando sobre algo muito importante. Falando sobre quando as vasilhas acabam. Texto de 2 Reis, capítulo 4, quando de repente acabou a vasilha, o azeite parou. E falamos sobre a importância disso na nossa vida, de não termos mais o fim das vasilhas. Nessa noite eu quero compartilhar com você sobre esse tema. Eu não preciso ser abençoado, eu preciso ser renovado. Talvez você diga assim: pastor, eu vim aqui hoje à noite porque eu preciso ser abençoado. Nós não precisamos, e eu quero levar você a essa compreensão, sermos abençoados. O que nós precisamos é sermos renovados. Amém? Diga isso para o irmão que está ao seu lado: meu irmão, você precisa ser renovado, em o nome de Jesus.
há algo que tem sido o nosso grande problema. Isso não acontece hoje, isso já é uma realidade há muito tempo. E, sem dúvida, vai desencadear uma série de outros problemas que nós vamos precisar enfrentar, que nós vamos precisar encarar. Nós estamos vivendo um tempo onde nossas expectativas, o empregar de toda a nossa força, elas estão sendo empenhadas em situações que talvez não deveriam estar empenhadas, não deveriam ser as situações certas. Nós vivemos num tempo onde os nossos olhos, todos os nossos olhos, eles têm se voltado para atender os nossos desejos, aos nossos impulsos emocionais, ao talvez desequilíbrio das nossas prioridades. Todo mundo sabe que no ano de 2014, nesse ano, e daqui a 2 anos, nós vamos sediar, o Brasil vai sediar 2 grandes eventos do esporte. A Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas, que serão em 2016. Não é isso? Tem alguém aqui que vai participar da Olimpíada? Ninguém? Né? Pastor, nem de porrinha dá para eu participar, que eu estou fora de forma. Né? Hoje eu brinquei sobre isso. Mas curiosamente, eu fui pesquisar quanto que o Brasil está gastando com a Copa do Mundo e quanto está gastando com as Olimpíadas. Irmãos, você já se perdeu em zeros na sua vida? Ou nunca aconteceu isso? Né? Pena que não é na sua conta, né? Pena que não é na sua conta. Mas o Brasil está gastando aproximadamente aquilo que foi possível ser contabilizado para a Copa do Mundo, 10,4 bilhões de dólares. Suponhamos que o dólar esteja entre 2,7 e 2,8 reais. Vamos arredondar, porque nós não somos tão inteligentes assim, para 3 reais. 3 vezes mais esse valor, 10,6 ou 4 que eu disse? Deixa eu confirmar aqui, para não lhe dar uma informação errada. 10,6 bilhões. Vezes 3, nós estamos falando de 48, é isso? Não, 38, 48 bilhões de reais. 38? 30, é verdade. 31,8, alguém disse, é verdade, isso aí, obrigado. Nas Olimpíadas, o Brasil possivelmente vai contabilizar o gasto de 16,4 bilhões de dólares. Vezes o nosso arredondamento, né, 30 bilhões da Copa do Mundo, estamos falando aí de mais ou menos 48 bilhões, 48 mais 30 bilhões, 78 bilhões. Bom, eu não sou tão inteligente assim, mas vão haver os aditivos, as situações que acontecerão em cima da hora. Vamos arredondar essa conta. De 78 bilhões, vamos botar aí mais 2 bilhões, 80 bilhões de reais estão sendo gastos. Bom, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Nós somos o país da Copa do Mundo. O Brasil é o país das Olimpíadas de 2016. Mas nós somos também o país em que as pessoas morrem por falta de remédio. Nós somos também o país em que as crianças crescem sem estudo, por falta de escolas, por falta de professores bem pagos. Nós somos o país também dos desvios
dos mensalões, dos mensaleiros, nós somos o país da incoerência, que gasta aproximadamente 80 bilhões, não são milhões, 80 bilhões, milhão são 6 zeros, bilhão são 9 zeros, 80 bilhões de reais, enquanto tantas outras coisas vão ficando para trás. Bom, há talvez aí uma série de questionamentos, e eles todos são válidos, não que eu esteja querendo dizer que eu seja o dono da razão. Eu entendo que nós somos o país da incoerência, nós somos o país da contradição, nós somos o país da hipocrisia. Por que eu estou falando isso? Nós vivemos hoje uma crise de prioridades. Não estou dizendo que não é bom uma Copa do Mundo. Não estou dizendo que não seria bom umas Olimpíadas. Mas desde que nós não tivéssemos outras necessidades que ainda estivessem pendentes. Desde que saúde não fosse mais prioridade, educação prioridade, não há nenhum problema gastar rios de dinheiro para que venha se sediar eventos como esse. O nosso momento, quando eu olho para esse fato, não é um momento de sermos abençoados, mas sim de revermos as nossas escolhas, revermos as nossas decisões. Talvez você me pergunte, por quê, pastor? Porque as nossas escolhas, elas podem gerar a nossa própria autodestruição. Nossas escolhas têm o poder de inverter coisas na nossa vida, de pegar o que é secundário e transformar em prioridade, e pegar o que é prioridade, transformando nisto em algo secundário na nossa vida. Por quê? Quero trazer você a este entendimento nessa noite de celebração a Deus, da nossa vida em Deus. Existem escolhas, e entenda muito bem disso, que o diabo está nos querendo fazer perder tempo de uma forma que nós não percebemos. O que eu queria chamar a sua atenção nessa noite é exatamente sobre isso. Nós, muitas das vezes, estamos orando e dizendo, Deus, me abençoa. Nós não estamos vivendo num tempo de sermos abençoados, nós estamos vivendo num tempo de sermos renovados. E há uma máxima que nós precisamos compreender e acreditar, que o diabo, ele tem tentado e conseguido fazer o povo de Deus perder tempo sem que este o perceba. Como, pastor? Trazendo os nossos olhos para coisas que nós não precisamos. O Brasil, eu diria, que daqui a um tempo, vai olhar para trás e vai ver que todo esse dinheiro poderia ter sido empregado, investido em coisas que realmente são prioridades. Nós não podemos aceitar, talvez, ouvirmos discursos como nós não temos dinheiro para pagar um médico, um professor. O Brasil está dando um grande atestado para a nossa população. O problema não é a falta de dinheiro, porque quando precisou do dinheiro para atender a uma necessidade, nós mostramos que temos 80 bilhões. Então nós estamos ouvindo do governo para nós, e eu não estou aqui querendo gerar em você algum tipo de revolta contra o governo, não. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Fomos nós que votamos. Fomos nós que colocamos lá. Ah, pastor, mas não tinha algo melhor. Independente, fomos nós que colocamos. Esse é o problema da democracia. E quando eu olho para isso, eu vejo que o governo está dizendo a nós, não é por falta de dinheiro que o médico não é pago, que existe a falta de remédio, que existe a falta de escola. Eu fiz aqui um cálculo, só para você entender melhor. Se uma escola custar sua construção R$1 milhão, 80 bilhões
dá para construir, sabe quantas escolas? 800.000 escolas. Vai resolver todo o problema, pastor? Não. Mas vai resolver boa parte do problema. Se um hospital custa, sua parte predial, 2 milhões para ficar pronto, dá para construir 400.000 hospitais. Então, na verdade, quando eu olho para isso, o governo está dizendo para mim e para você o quê? Não é por falta de dinheiro, é por falta de prioridade. O governo está dizendo para mim e para você, nós vivemos uma crise de prioridades. E a crise de prioridades leva a nossa vida a outras crises. Leva a nossa vida a outros problemas. Pastor, mas eu ouvi dizer que após um evento mundial como Copa do Mundo, como as Olimpíadas, o país, a cidade muda. Mentira, vai ver como é que está a África do Sul. Eu tenho um primo meu que ele foi missionário lá durante um bom tempo. E conversando com ele, ele falou assim, primo, eu não estou mais na África, ele está no Rio de Janeiro, mas ele dizendo, primo, eu tenho amigos que ainda estão lá e que dizem que o que era ruim conseguiu piorar. Não se cria uma estrutura para usar uma vez, tem que se criar uma estrutura para se usar todas as vezes. E a partir do momento que você não tem fluxo para isso, você criou um elefante branco. Então, por favor, compreenda que isso, se nós trouxermos para a nossa realidade de vida, nós vamos conseguir enxergar que há muitas situações e escolhas que nós fazemos, que na verdade tem sido o diabo feito nós mesmos perder tempo sem perceber. Sem perceber. Eu estava brincando, mas falando sério, esses dias aqui no pátio com alguém, disse, se eu viver 80 anos, isso foi com a Lívia, com o Maurício conversando, se eu viver 80 anos, que eu acho que eu não vivo isso tudo, 3 anos da minha vida é muita coisa para perder. Um ano da minha vida é muita coisa. E às vezes as coisas vão levando anos e anos e anos e anos, e nós não vamos percebendo que o diabo tem cegado os nossos olhos diante de coisas que nós temos perdido. As nossas escolhas, existem escolhas em nossas vidas que servem para colocar os nossos olhos em desejos e tirá-los da cruz. Existem escolhas minhas, suas, que elas servem para tirar os nossos olhos da cruz e colocá-los em desejos. Colocar os nossos olhos em desejos, tirando-os de Jesus. Por fim, eu quero dizer para você o quê? Que existem escolhas em nossas vidas que servem para nos tirar algo ou de algo de Deus. Queridos, muitas pessoas gostariam de voltar no tempo, mas não podem mais. Por quê? Existem escolhas que servem para nos tirar algo ou de algo de Deus. O texto que nós lemos, de Mateus 9, do versículo 14 ao 17, Jesus está questionando os fariseus. Jesus ele ia ensinando nas sinagogas, ele ia confrontando os homens que imaginavam saber de tudo. Homens que começaram a questionar Jesus contra algumas questões. E Jesus chega naquela sinagoga e usa uma parábola, usa um exemplo, dizendo, por acaso se põe remendo novo em pano velho, em roupa velha? Quando o remendo encolher, não vai gerar um rasgo maior do que já está? E aí Jesus fala, não se coloca vinho novo em odre velho, porque esse vinho vai fazer com que esse odre estoure e se perca todo o vinho, tudo que está ali naquele odre. Jesus falou isso. Jesus estava dizendo, aprenda a se libertar das crises de prioridades. Vocês não são melhores do que as palavras de vocês. Vocês não conseguem compreender o que é importante e o que não é. Vocês estão perdendo um longo tempo da vida de vocês e a vida de vocês continua as mesmas. Então, quando eu olho para esse texto, é inevitável perceber que quem faz o molde de um odre
não é aquele que o confecciona. O que faz o molde de um odre é o vinho quando ele fermenta. Quando o vinho é colocado naquele odre, numa espécie de uma bolsa de couro, o que vai determinar o formato daquele odre é o vinho que ali foi colocado. Um vinho novo, ele vai fermentar, vai liberar gases, que assim vai fazer com que aquele odre, de uma forma elástica, ele venha se expandir. O odre volta ao normal naturalmente, pastor? Não. Então era possível olhar para um odre e saber se ele já havia recebido um vinho novo. Se o odre estivesse expandido, possivelmente nós poderíamos dizer, esse odre já recebeu um vinho novo. Esse odre é um odre velho, um odre rachado, um odre que se colocar mais uma gota de água dentro dele, ele estoura, ele não vai aguentar mais. Mas o que me chamou a atenção nessas palavras de Jesus a estes homens é dizer isso. O que determina a forma do odre não é o odre, não é aquele que o fez, mas o que determina a forma do odre é o vinho. O que Jesus está dizendo a esses homens é que eu vim para mudar o molde. Queridos, Jesus não veio para arrebentar o odre. Entenda isso. Jesus, na verdade, veio para moldar o odre. Jesus estava questionando aqueles homens exatamente para isto. Vocês precisam ser moldados. E existem coisas na vida de vocês que estão impedindo que isso aconteça. Existem coisas na vida de vocês que estão sendo um impedimento para que haja um vinho novo, e esse vinho novo venha os moldar. Jesus não veio para nos arrebentar, Jesus veio para nos moldar. Eu ontem fui moldado por Deus, eu hoje fui moldado por esse vinho, e eu espero que amanhã esse vinho continue me moldando. Você pode dizer amém por isso? Amém. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus, e queridos, guarde isso na sua cabeça. Jesus, ele não foi apenas uma experiência do céu. Jesus, ele não foi apenas uma experiência vinda de Deus, mas uma experiência para o homem pecador que deseja ser transformado. Eu não posso olhar para Jesus em Mateus 9, 14, 16, 15, 16 e 17 e compreender Jesus apenas como uma experiência do céu. É muito pouco. Jesus é uma experiência para o homem pecador que deseja ser transformado. O que aqueles homens enxergavam era Jesus, um possível Jesus, como uma experiência de Deus, uma experiência dos céus. Aquele que viria resgatar, aquele que viria trazer um novo reinado. Mas Jesus está dizendo a eles, eu não sou apenas uma experiência do céu, eu vim para ser uma experiência do homem pecador que quer ser transformado. Quando eu olho para esse texto, eu começo a pensar, o que Jesus é para nós, para mim e para você. Pastor, eu conheço a história de Jesus, que foi através do Espírito Santo e através de Maria, esposa de José, Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus foi crucificado, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Essa é a experiência que eu conheço. Então você só conhece a experiência do céu. Pastor, quando é que eu conheço o Jesus para um homem pecador que deseja ser transformado? Bom, quando a minha vida passa a ser a vida de Jesus, quando o reflexo que eu passo passa a ser aquilo que Jesus faria no meu lugar.
Jesus não veio para ser uma experiência do céu apenas, mas a experiência de um homem pecador que deseja ser transformado. Quando eu vejo Jesus conversando com esses homens, eu vejo que a nossa missão, compreenda isso nessa noite, querido, a nossa missão não é levar um testemunho verbal, mas um testemunho humano. O que os fariseus sabiam fazer de melhor, irmãos? Apenas falar. Era uma classe política comprometida com o governo, que sabia apenas falar. O que Jesus veio dizer a esses homens, confrontar esses homens, é dizer: vocês precisam aprender que a nossa missão não é levar um testemunho apenas verbal, mas um testemunho humano. Como assim, pastor? Olhe para mim e veja o que aconteceu com aquilo que eu disse. O que nós precisamos viver nesses últimos dias, o que o nosso país, o nosso Brasil, a nossa cidade precisa, é de pessoas não comprometidas com aquilo que eles têm discursado, mas comprometido com aquilo que Jesus deseja fazer através de nós. Jesus está dizendo àqueles homens: vocês têm que parar de ser um testemunho verbal e ser um testemunho humano. Quando, irmãos, quando eu olho para Mateus 9, esses 4 versículos que nós lemos, eu vejo que Jesus está dizendo à igreja: nós precisamos aprender a ser mais do que um testemunho verbal. Nós precisamos ser um testemunho humano. O que foi dado aqui hoje à noite, o que foi declarado aqui por esses irmãos que viveram essas experiências, talvez aos seus olhos pequenas, insignificantes, mas possivelmente foi a experiência de um testemunho humano, não verbal. Eu permiti Jesus fazer e Ele fez na minha vida. Não é a questão da aquisição disso ou daquilo, é a aquisição de que minha vida está debaixo do governo dEle. Quando eu olho para Mateus 9, esses versículos que lemos, eu vou conseguir enxergar com você que muitas vitórias que precisamos dependem da renovação que estamos dispostos a viver. Queridos, eu não posso enxergar de outra forma. Nós não precisamos ser abençoados, nós precisamos ser renovados. O Brasil não precisa de Copa do Mundo. O Brasil não precisa de Olimpíada. O Brasil precisa de hospital, de escola. Aí vem um que se acha entendido e diz: não se faz Copa do Mundo com hospital e com escola. É verdade. É verdade. Não se faz uma nação desrespeitando o seu maior patrimônio. Quando eu olho para esse texto, eu vejo: nós precisamos ser abençoados? Não. O que eu preciso, pastor? Eu preciso ser renovado. E a minha pergunta é: o que é que pode impedir a renovação dos nossos odres? O odre era um objeto usado para longas caminhadas no deserto. Somente o odre tinha a capacidade de armazenar com segurança o líquido que eles levavam ao deserto, seja água, vinho, seja suco. Somente o odre. E a gente sabe que a caminhada no deserto, ela desgasta qualquer coisa. E os odres, além de estarem fermentados e inchados, inflados, tinha a questão do calor, do vapor que vinha sobre aqueles odres. Então a pergunta, irmãos, importante para a nossa caminhada é: o que é que tem impedido os nossos odres de serem renovados? Para quê, pastor? Para que recebamos um vinho novo. Eu diria que a dificuldade de abrir mão daquilo que é velho. Enquanto não abrimos mão daquilo que é velho, o novo não chega. Enquanto não abrimos mão daquelas coisas antigas, o que é novo não chega. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você.
Existem pessoas apaixonadas por suas tristes histórias do passado. O que é que tem impedido os nossos odres? Sem dúvida, as coisas antigas que marcaram a nossa caminhada no deserto, os dias de sol, os dias de calor intenso, desgaste, as situações que nós vivemos. Isso possivelmente tem sido o impedimento para que coisas novas aconteçam na nossa vida. O que é, pastor? A dificuldade em abrir mão daquilo que é velho. As donas de casa aqui vão entender bem o que eu vou dizer. Você ganha uma leiteira, ou melhor, uma frigideira, de quando você fez 15 anos, do seu pai e da sua mãe. Faz muito tempo, né, irmãos? Isso. E aí a frigideira vai soltando o cabo, o parafuso fica frouxo, aí você vai, arruma, aperta o parafuso, a frigideira que era preta, né? Já está prata de novo. E aí o cabo quebra, você queima a mão, mas não joga a frigideira fora. Não é assim que acontece? E aí quando não tem mais jeito, você fala assim, bom, eu vou virar a frigideira de cabeça para baixo, pelo menos tampa de panela serve para ser. Compra uma frigideira nova, meu irmão. Quem gosta de usar aqui chinelo havaiana, diga amém. Amém. Quem nunca colocou um preguinho depois que o chinelo arrebenta? Compra um chinelo novo. Nós temos dificuldades de abrir mão daquilo que é velho. Não estou falando de você que tem mais de 60 anos e está nessa igreja hoje. Nós não queremos abrir mão de você. Mas uma das coisas que impedem a nossa vida de ser renovada são as coisas velhas que ainda estão em nós. A segunda coisa que eu quero destacar com você é que uma religiosidade conveniente é que impede o que Deus quer mudar. O que aqueles fariseus viviam não era um cristianismo, era uma religiosidade conveniente às suas vontades. O que eles faziam, o que eles pensavam, o que eles decidiam, era tudo de acordo com aquilo que eles entendiam como ser conveniente. Então ouça e entenda isso, por favor. Evangelho não é conveniência. Evangelho é confronto, evangelho é mudança, evangelho não é continuar da mesma forma, é viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então quando aqueles homens foram confrontados, Jesus disse para eles, largue esse evangelho conveniente que não muda ninguém. Para de continuar impedindo o que Deus quer mudar. Como disse hoje pela manhã, as vasilhas já acabaram e você não fez nada. O problema não está no azeite. O problema está onde? Pergunte isso para o seu irmão. O problema está onde? O problema está nas vasilhas. Uma religiosidade conveniente. Nós vivemos isso. Um país que tem enxergado a sua vida com conveniência. Uma igreja que tem vivido desta forma. Na verdade, a nação vive a consequência do que a igreja tem sido, do que a igreja tem vivido. Quando eu olho para esse texto, irmãos, me dá uma preocupação muito grande. Porque hoje, se o nosso país vive uma grande crise de prioridades, é porque a igreja também está numa grande crise de prioridades. Charles Spurgeon diz que a sociedade vive o reflexo do que a igreja vive. Isso me preocupa, irmãos. Isso chega a me deixar sem sono. Pensar que nós hoje estamos dando uma grande lição de como não viver.
E por fim, eu diria que o que impede a renovação da nossa vida são decisões erradas que têm se repetido em nossa história. Não é a primeira vez e nem vai ser a última que o Brasil vai dar um atestado de que vive uma verdadeira crise de prioridades. Decisões erradas que têm se repetido. O dinheiro do povo tem ido pelo ralo, porque o Brasil não sabe mais o que é prioridade. A proporção do que se investe em entretenimento não é a mesma do que se investe em necessidades básicas. Existe aqui algum irmão nesta igreja que a rua em que mora não é asfaltada? Tem alguém aqui? Diácono Januário, outro irmão ali atrás. Mas nós vamos ter a Copa do Mundo. Existe alguém aqui que já precisou de algum serviço do SUS, seja exame, seja uma cirurgia? Não estou aqui criticando os profissionais, mas estou criticando o sistema, o SUS, e desistiu. Olha, por que você desistiu? Medo da cirurgia? Ah, não é por causa de medo. Tem gente que às vezes morre e não consegue marcar o exame. Por quê, irmãos? Porque as decisões erradas têm se repetido. Como isso vai mudar? O que eu quero dizer para você é que o odre, ele precisa ser novo. Nós não precisamos ser abençoados, nós precisamos ser renovados. E nesta noite eu quero encerrar esta palavra compartilhando isso com você. O que é que você vai querer? Pastor, eu quero ser abençoado. Amém. Mas eu quero ser renovado. Há uma canção que talvez todos aqui conheçam que diz: porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor Deus. Tudo o que há. Nós estamos dizendo para Deus, achando que Deus também tem crise de prioridades. Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa, mas Deus está falando assim: antes de te abençoar, você precisa ser renovado. Se eu derramar o meu vinho novo sobre você, você vai se arrebentar. Você não vai aguentar. Eu não posso derramar uma bênção naquele que não vai conseguir suportar, naquele que não vai conseguir manter. E aí a bênção se transforma em problema. A bênção, ela é desperdiçada. Por quê? Porque nós ainda não nos renovamos. Então eu quero encerrar minha palavra dizendo algo para você. Peça que antes de Deus te abençoar, Ele te prepare para receber a bênção. Você não precisa ser abençoado. Você precisa ser renovado. Nós temos o hábito aqui na igreja de, quando encerramos um culto, dizer: que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu hoje quero declarar diferente para você: que Deus te renove dia após dia, lhe transformando naquilo que Ele deseja buscar. Pastor, se eu quero ser achado por Deus, eu preciso me transformar naquilo que Deus está buscando. Que nessa noite, ao invés de dizermos: Deus me abençoa, possamos dizer: Deus, me transforma num odre novo. Em o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pedir a ajuda do Anderson Matias.
Eu gostaria de orar por você aqui nessa noite, antes de iniciarmos uma semana. Eu gostaria de orar por você, que talvez está dizendo: pastor, eu quero ser renovado. Existem áreas da minha vida ainda que são velhas. Existem áreas ainda na minha vida que eu sofro o erro repetido, os mesmos problemas, as mesmas situações. Mas talvez eu pense que eu não precise tanto de Jesus, assim como os fariseus pensavam. Talvez eu imagine assim, que eu não precise tanto de ser moldado por Jesus, como os fariseus pensavam. Talvez eu olhe para Jesus e veja apenas como uma experiência do céu, não como uma experiência de um homem pecador que quer deixar de ser pecador. Talvez exista alguém aqui nessa noite que diga: pastor, eu quero ser um testemunho não verbal, mas humano. E eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos. E talvez você diga assim: pastor, eu quero sair daqui hoje renovado. Vamos nos colocar de pé. Eu queria entoar esse cântico junto com a igreja. Eu não sei se você consegue cantar com o seu coração. É muito mais do que apenas emitir um som através das suas cordas vocais. Mas eu gostaria que você cantasse hoje olhando para dentro de si. Não fugir da sua realidade, não fugir daquilo que você tem vivido. Não tentar justificar alguma coisa, mas dizer isso para você. Dizer isso para você: renova-me, Senhor Deus. Eu quero começar essa semana assim, Deus. Não quero aqui dizer que eu tenho uma semana de vitórias, que eu tenho uma semana abençoada. Não, Deus, eu quero começar uma semana renovado. Renovado pelo Teu poder, renovado pelo Teu Espírito. Vamos louvar ao Senhor? Renova-me. Diga isso com o seu coração. Já não quero ser. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Diga isso para o Senhor. Põe em mim Teu coração. Diga isso bem forte. Porque tudo que há dentro, sim, Jesus, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Eu quero orar por você, querido, que está na igreja hoje e Deus está falando ao seu coração. Para você hoje que está ouvindo a voz de Deus, Deus está dizendo assim: eu quero te renovar antes de te abençoar. E talvez há alguém que esteja aqui dizendo no seu interior: eu quero voltar para casa, pastor. Não quero voltar para casa abençoado, eu quero voltar para casa renovado. Eu quero perguntar isso a você. Existe alguém aqui nessa noite que está dizendo isso no seu coração? Pastor, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. E eu decidi, eu não quero ser abençoado, eu quero ser renovado. E Deus está falando ao meu coração. E eu quero convidar você a sair de onde você está, vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero ser renovado, pastor. Eu quero ser renovado. Essa é a decisão do meu coração. Talvez o nosso discurso precise mudar. Eu preciso, Senhor, de eu ser renovado.
renovado pelo teu poder, renovado pela tua palavra, renovado pela tua vontade, ó Deus. Se Deus está falando ao seu coração, se sinta vencido pelo Espírito de Deus, se sinta vencido pelo Senhor. Não deixe que Jesus seja apenas uma experiência dos céus, deixe que Jesus seja a sua experiência de vida, sua experiência pessoal, sua experiência que transformou a sua história e tem a cada dia mudado ainda mais. Eu quero orar por você, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Eu quero que a partir de hoje a minha vida, Senhor Deus, ela seja dirigida pelo Senhor. Quero que a partir de hoje a minha vida, Deus, ela seja dirigida pela tua vontade. Eu não quero mais continuar deixando que o tempo se passe e eu continue vivendo histórias repetidas na minha vida. Em o nome de Jesus. Eu oro por cada irmão aqui, ó Deus, por cada vida que teve a disposição de dizer: Jesus, vença a minha vida hoje. Que as marcas, as feridas, que as situações do passado, Senhor Deus, as decisões erradas, que as situações, Senhor Deus, que aconteceram até agora, não venham mais ser um impedimento para que eu seja renovado por Ti, Jesus. Eu não quero continuar vivendo uma religiosidade conveniente, Senhor Deus. Eu não quero continuar, Senhor Deus, tendo dificuldade de abrir mão daquilo que é velho. Eu quero, Senhor Deus, hoje dizer para mim mesmo, com esta atitude, que eu vou sair daqui hoje muito mais do que abençoado. Eu vou sair daqui hoje renovado pelo Senhor. As áreas da minha vida que se transformaram no deserto, Senhor Deus, eu declaro que irão transformar, Senhor Deus. As situações na minha vida, Senhor Deus, que me afastaram de Ti, eu declaro elas falidas em nome de Jesus, Senhor. As situações, Senhor Deus, que me deixaram, Senhor Deus, ó Pai, incapazes de receber algo do Senhor, eu declaro hoje, Senhor Deus, o fim delas. Que essas vidas aqui no Teu altar hoje, Senhor Deus, saiam daqui hoje um odre novo, para receber um vinho novo do Senhor, para serem moldadas pelo Senhor, para serem um testemunho humano de vida, Senhor Deus, em o nome de Jesus. Que nós sejamos melhores do que as nossas palavras, ó Deus. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor Deus, não marcados pelo passado, não marcados, Senhor Deus, pelas situações da nossa vida, mas que nós saiamos daqui hoje transformados pelo Teu Espírito. É a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, e que todos os renovados digam amém.